esse, esse pensamento, esse sentimento. Agora, por quê? Nós sabemos que se existe uma coisa que tem trazido muitos conflitos, né, principalmente no contexto familiar, são a questão dos relacionamentos. Então, quando uma família ela está unida, quando uma família está se entendendo, essa família se torna o quê? Muito mais forte para vencer as lutas. Se no ano de 2024 nós sofremos algumas retaliações, nós sofremos alguns desafios, imagine em 2025. Por quê? Sabemos que com a tecnologia cada dia mais avançando, se tornando cada dia mais ferramentas, né, para nós utilizarmos, mas ao mesmo tempo são ferramentas que estão, além de distanciando, né, o relacionamento, o contexto familiar, ao mesmo tempo está trazendo o quê? Conflitos. E esses conflitos, nós não entendermos como que eles estão cada dia mais sendo inseridos no meio da sociedade, no meio da comunidade, no meio da família, principalmente no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Se nós não cairmos numa realidade, amados, nós vamos o que? Perder essa batalha. Então, isso foi uma das coisas que Deus colocou no meu coração, de nós trazermos essa palavra. E esta palavra é uma palavra profética, para que ela possa ser inserida em nossos corações, para que nós possamos entender. Então, nos diz assim, Salmos de número 127, versículo 3 ao versículo 5, diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Versículo 5: feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Então preste bem atenção. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei imaginando como que as flechas, elas são, como que as flechas elas são produzidas, né? E sabemos que, principalmente nos povos antigos, quando eles produziam, eles não tinham toda essa tecnologia que nós temos hoje. Hoje em dia, até mesmo né, a gente percebe que já existem competições de arco e flechas, com toda uma tecnologia, uma precisão. Mas antigamente eles faziam de uma forma natural. Eles produziam mesmo daquilo ali que eles tinham no seu dia a dia. Eles utilizavam para quê? Que era um meio de sobrevivência. Tanto de repente eles poderiam utilizar na guerra, mas como também para eles terem o quê? Uma ferramenta para eles adquirirem o quê? Os seus alimentos. E aí quando o Senhor colocou no meu coração sobre que vai ser o ano de lapidar, o ano de lapidação dessas flechas, o Senhor nos traz aqui uma palavra tremenda, que essas flechas, quem são essas flechas? São os nossos filhos. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não tenho filhos, mas eu tenho certeza que se você ainda não é um pai, se você não tem filhos, mas uma coisa que eu tenho certeza que você é um filho. E como um filho, você precisa ser lapidado. Por quem? Por Deus. Quando eu digo que nós temos que ser lapidados, automaticamente eu quero me referir, queridos e amados, que essa lapidação é o Espírito Santo de Deus que vai fazer em nós, que vai produzir em nós. E quando eu digo lapidar, essa lapidação ela precisa ser o quê? De dentro para fora. Mas requer também de nós como pais, de nós fazermos também a nossa parte. Às vezes nós queremos entregar tudo na mão de Deus, ou então às vezes nós queremos colocar culpa totalmente naquilo que está externamente. A culpa é do inimigo, a culpa é de fulano, a culpa é daquela tal pessoa, mas nós temos que entender que existe também o quê? A nossa parte. E a nossa parte nós precisamos fazer. Não adianta eu ficar aqui querer colocar situações e mais situações olhando sempre para o outro. Não porque o outro é assim, não porque aquela pessoa está agindo assim. Eu preciso entender que a minha parte eu preciso fazer. E quando nós lemos aqui, eu quero novamente voltar aqui para o versículo,
Porque não diz que os filhos, algumas outras traduções diz que os filhos são herança do Senhor. A tradução que eu li aqui, a Nova Versão Transformadora, não diz que os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha, que maravilha quando nós entendemos isso. Aí diz mais aqui ainda no versículo 4, os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Eu não sei se você já parou para pesquisar, eu não sei se você já parou para pesquisar sobre como que, vamos colocar os índios na antiguidade, como que eles produziam até hoje, como que eles produzem, ou então como eles produziam suas flechas. Você nunca parou? Primeira coisa, a arte, ela precisa ter um tamanho ideal. Eu achei isso tremendo. Ela precisa ter um tamanho ideal. Ela não pode ser torta. Se for um pouco torta, ela precisa passar pelo fogo, sabe? Ela precisa ter um tamanho certo para cada tipo de arqueiro. Eu não posso de repente pegar. Eu fiquei pensando a mesma coisa da flecha. Me veio à mente aqui agora, que o Espírito Santo me trouxe aqui agora, o exemplo de Davi, do jovem Davi, antes dele ser rei. O que aconteceu? Quando ele foi, antes dele enfrentar a Golias, não diz que Saul tentou dar o que para ele? A sua armadura, mas não deu, porque aquela armadura, aquele capacete, aquele escudo, aquela espada, sabe, aquele cinto, aqueles calçados, era ideal para quem? Para Saul. Não tinha como Davi colocar nele. Ele até colocou, mas ele disse, Saul, não tem condições, rei, isso aqui não dá, mas o que eu tenho habilidade é com a minha funda, então é com essa aqui que eu vou vencer esta batalha. Então, da mesma forma, eu quero chamar a sua atenção. Não adianta você, porque eu vou pegar essa flecha aqui e vou tentar fazer com que eu venha vencer, eu vou acertar o alvo. Sabe por que às vezes nós não estamos acertando o alvo? Porque nós estamos querendo pegar a flecha do outro, nós estamos querendo pegar o arco do outro. Não, para cada um de nós, Deus ele tem uma ferramenta certa, Deus ele tem uma arma certa para que nós possamos vencer. Então eu quero chamar a sua atenção. Mas como assim, pastor? Que esse ano de 2025 é um ano de muitas lutas, é um ano de muitas batalhas, é um ano que nós precisamos estar o que? Revestido. Se é preciso colocar o capacete, coloque. Se é preciso colocar o que? A couraça, coloque. Mas hoje a nossa palavra aqui é especificamente sobre as flechas e o arco. Aí eu achei tremendo que algumas pesquisas que eu fiz, eu vi as pessoas produzindo as suas próprias flechas. Então, a flecha, sabe, ela tem que ter um tamanho certo para cada arqueiro. Mas, voltando aqui, então, não diz que feliz é o homem que tem uma aljava. O que é uma aljava? É como se fosse um estojo, né, que o homem coloca aqui, como se fosse uma bolsa, que é onde ele coloca as suas flechas. Ele diz aqui, feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Sabe o que significa aqui? Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade? É porque o arqueiro, ele vai moldar, ele vai preparar as suas próprias flechas. O que eu quero dizer com isso? É tão bom quando os pais, eles entendem que os seus filhos, eles são como flechas. E essas flechas, elas precisam ser moldadas, elas precisam ser o quê? Lapidadas. Se você presta atenção, quando na antiguidade eles faziam suas flechas, eles cortavam um pedaço de galho, né, o tamanho que eles vão medir, né, na sua extensão do seu braço. E quando eles faziam, eles tinham que pegar uma faquinha, ou então, naquele tempo não tinha faca produzindo assim como nós temos hoje. Então, um pedaço de pedra, né, talhada assim um pouco, lapidada, eles tiravam toda aquela casca, né, da madeira, e eles faziam com todo cuidado. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu fiz questão de assistir, o tempo que levava para eles produzir uma flecha. A farra de 15, 20 minutos, dependendo do tamanho, dependendo da qualidade da madeira, o tempo que eles tinham. E um deles falou o seguinte, que eles tinham que ter paciência
paciência para lapidar, porque se de repente, se ele não tivesse paciência, eles poderiam tirar o excesso daquela haste, poderia danificar aquela flecha. O que eu quero trazer para os nossos dias? Nós temos que ter paciência de lapidarmos. Quando eu digo lapidarmos, queridos, é lapidarmos de ensinar. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensine seus filhos no caminho certo. Qual é o caminho certo? Qual é o caminho que você está ensinando para o seu filho? Qual o testemunho que você está dando para o seu filho? Quando a Bíblia diz ensine, não é dizer assim, o governo tem que ensinar, o professor tem que ensinar, o avô tem que ensinar, a avó tem que ensinar. Não, a igreja tem que ensinar. Quando o Senhor, e sabe quem está escrevendo isso aqui? Salomão. Salomão está escrevendo para o seu filho Roboão. Agora interessante, né? Salomão deixa todas as instruções. O que seu filho vai fazer depois? Essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre um dos motivos, são vários motivos, que a nação de Israel, que as 12 tribos, elas se dividiram. Mas uma delas foi quando Salomão morreu e o povo, juntamente com Jeroboão, foi procurar Roboão e disse assim, Roboão, os encargos estão muito altos, os juros estão muito altos, está pesado para nós, alivia um pouco. O que Roboão faz? Foi dizer assim, olha, se meu pai foi duro com vocês, eu vou maltratar vocês ainda. O que aconteceu com isso? Houve a divisão das 12 tribos que até hoje, eles estão desunidos. Então o que nós podemos ver? Não adianta você de repente ouvir um conselho e você não coloca em prática. E olha que foi o próprio Salomão que disse isso para o seu filho, assim, olha, ensina, né? Ensine seus filhos no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Quer dizer, ele está ensinando para nós, ele está dizendo, olha, tu precisa ensinar. E quando nós ensinamos, aí eu quero aproveitar aqui logo também para ler Provérbios capítulo 23, versículo 13 a 14 e o 16. Diz assim, ó, não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Sentirei profunda alegria quando seus lábios expressarem o que é certo. Olha o que novamente Salomão está ensinando para nós, que nós temos que disciplinar os nossos filhos. Quando eu digo disciplinar, irmãos, amigos, não é da forma como algumas pessoas imaginam que disciplinar é maltratar, né? É arrancar a pele do filho até o ponto dele sangrar. Não é isso. Mas nossos filhos precisam ser corrigidos. Nós ultimamente vimos, né, o que na verdade repercutiu de rede nacional, eu creio até mundial, do que aconteceu dentro, né, de uma viagem, dentro de um avião, né, o motivo pelo qual tudo um transtorno, porque um filho queria uma coisa e ali de repente a própria mãe, os pais estavam ali e não souberam lidar com uma situação. Porque eu até um dia desse eu compartilhei uma palavra que a criança, tudo que a criança vê, ela sente desejo, ela quer comprar. Mas o adulto, ele é diferente. Por que o adulto é diferente? Porque o adulto, ele vai analisar, ele pensa primeiro naquilo que ele pode comprar, aquilo que é prioridade para ele. A criança não quer saber o que é prioridade, ele quer. Ele não pensa que amanhã ele precisa de um pão, ele não pensa que amanhã ele precisa tomar um café, que ele tem que ter um almoço, que ele tem que ter um lanche, que ele tem que ter a janta. Não, ele não sabe que amanhã tem contas, né, a pagar de energia, de água, ele não sabe disso. Mas o adulto, que é adulto, não adulto que às vezes, porque parece que tem adulto que quer ser criança, tem criança que quer ser adulto. Não, criança é criança, adulto é adulto. Então voltando para cá, não diz então que essas flechas, né, eu quero aqui compartilhar algo com você. Se você puder anotar, anote. Você vai perceber que eu sou um pouco meio assim, né? Porque é o meu jeito. Às vezes eu tento ser um pouco mais calmo, mas a presença de Deus, a unção de Deus sempre me leva a ser um pouco mais, sabe, elétrico. Vamos colocar essa palavra aqui, um pouco mais elétrico. Então, lições para colocarmos em prática neste ano de 2025. Lições
para colocarmos em prática neste ano de 2025. Então, a primeira lição: precisamos trazer as flechas. Quem são essas flechas? São os nossos filhos. São as nossas filhas para onde? Para perto de nós. Eu não sei se vai dar para você perceber, mas eu vou tentar aqui. Vamos supor que aqui na minha mão esquerda tivesse um arco, né? Vou pegar um arco aqui com a minha mão, graças a Deus, né? Para quem me conhece, quem ouviu, né? Uma situação que eu passei no ano de 2022, sofri um AVC. Ano passado sofri praticamente mais 5 episódios, né? Desse AVC. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, minha mãozinha está bem, já voltando a funcionar, né? Então, alguns processos que eu não estou aí lapidando, isso aqui é uma lapidação, tá? Eu considero isso aqui como uma lapidação de Deus na minha vida. Então, vamos supor que aqui na minha mão esquerda esteja o arco, tá? Eu vou pegar o arco aqui. Para mim colocar essa flecha, o que acontece? Eu preciso tirar a flecha de onde? Daqui da minha aljava, certo? Colocá-la aqui na corda. Para mim lançar essa flecha, o que é preciso? Eu preciso trazer essa flecha para onde? Para frente? Não. Para cima? Não. Para baixo? Não. Eu preciso trazer essa flecha para onde? Ó, preste bem atenção, ó. Eu preciso trazer essa flecha para trás. Na direção da onde? Da minha pessoa. O que eu quero dizer com isso? Preste bem atenção. Eu vou fazer de novo. Vou pegar aqui a flecha, ok? Vou colocá-la aqui na corda, né, no meu arco. E agora eu vou trazer, ó. Vou trazer ela, ó. Cada vez que eu trago ela para trás, eu estou dando mais impulso para que essa flecha ela possa pegar mais força, ela vai pegar mais impulso e ela vai ser lançada para muito mais longe da minha pessoa. Mas para isso, antes, ó, eu tenho que trazer ela perto de mim. O que eu quero dizer com isso? Preste bem atenção. Essa foi uma das primeiras palavras que Deus, sabe, colocou no meu coração, que eu achei tremendo. Primeiro, a flecha são os filhos. Ah, pastor, eu não sou pai, eu não tenho filhos, mas você é um filho. Então você como filho quer dizer, você precisa estar onde? Próximo dos seus pais. E quando eu digo trazer próximo, ó, coração. Pais, nós precisamos trazer essas flechas para próximo de nós, perto de nós. Para quê? Quando nós trazemos essas flechas perto de nós, eu quero colocar aqui que vai ser a segunda lição. A primeira lição, então, precisamos trazer essas flechas para perto de nós. A segunda lição, nós precisamos fortalecer o que? Esse relacionamento. Se tem uma coisa que está destruindo muitas famílias, é essa questão do relacionamento dos pais com os filhos. Filhos não compreendem mais os pais, pais não compreendem mais os filhos. Nós estamos perdendo essa batalha no mundo hoje que nós estamos vivendo por causa do relacionamento. Não tem mais relacionamento. Precisamos voltar a ter relacionamento. Quando eu digo ter relacionamento, de ter uma boa conversa. O Senhor, pela sua graça, nos deu 2 flechas, né? Uma flecha chamada Tiago e outra flecha chamada Filipe. Essas 2 flechas, Deus nos deu a capacidade e a sua misericórdia. Tudo isso por quê? Porque nós procuramos viver de tal forma, sabe, nós 4 ali naquela unidade, naquela união, compreendendo, sabe, até hoje eu louvo a Deus que nós temos um bom relacionamento, mesmo os meus 2 filhos, né, já casados, o Tiago, o mais velho, casado com a Bianca, e o mais novo, Felipe, casado com a Juliana. Mesmo assim, a gente procura ter um excelente relacionamento. Conversamos, brincamos, nos respeitamos, mas o que eu quero dizer é que quando uma situação está crítica para um ou para outro, nós compartilhamos. Nós não compartilhamos só momentos bons, nós compartilhamos também os momentos ruins. Nós nos aconselhamos, na verdade. Quando nós estamos em situações, nós conversamos, trocamos ideias. Até hoje, nós conversamos mesmo geograficamente, né? Nós estamos distantes um do outro às vezes, mas nós até hoje procuramos o quê? Ter esses bons relacionamentos. A terceira
O terceiro ensinamento que nós precisamos entender é que as flechas, elas precisam ser escolhidas pelo arqueiro. É muito bom quando você escolhe, né? Ou você pai, ou você mãe, escolhe de se aproximar dos seus filhos. Se tem uma coisa que vai, esse ano de 2025, eu quero liberar essa palavra profética para você se aproximar dessas flechas. Ah, pastor, mas existem algumas flechas que estão um pouco tortas. Eu falei no início, quando as flechas elas começavam a querer envergar um pouquinho, entortar, passava por onde? Pelo fogo. O fogo, ele vai fazer com que haja um direcionamento, vai estreitar um pouquinho mais e você vai ali procurar, sabe? Antigamente eles colocavam muito no sol, né? Quando eles tiravam aquela vara que não estava um pouco alinhada, eles colocavam um pouco no sol, ou então um pouquinho no fogo ali, para poder eles terem o quê? Porque a flecha ela não pode ser torta, ela tem que ser reta, ela tem que ter, sabe, ela tem que ter um alinhamento perfeito para que ela possa acertar o alvo. Aí uma outra coisa que eu falei no início, né, que ela precisa ter o quê? Um tamanho ideal. Quer dizer, antes dele fabricar, ele já pegava aquela vara, ele colocava mais ou menos aqui, né, em cima do seu dedo, ele puxava até ele ter uma dimensão até onde ele poderia puxar aquela arte, no caso, o tamanho daquela flecha. Tudo isso era feito com uma precisão, tudo isso era feito com uma paciência, tudo isso era feito com um certo cuidado. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, precisamos trazer essas flechas, que são os nossos filhos, para onde? Para perto de nós, ok? Para quê? Para fortalecimento de um relacionamento. Essas flechas, que são os nossos filhos, eles precisam ser escolhidas pelos próprios pais. São os pais que têm que escolher como vão lidar com essa situação. O que eu quero dizer, quando essas flechas têm que ser escolhidas, sabe, queridos, preste bem atenção. Quando eu digo que essas flechas têm que ser escolhidas pelo arqueiro, é num sinônimo de ensinar. Eu falei aqui no início, Salomão ensina. Quando eu digo ensinar, não é transferir para o outro, não. Quem tem que ensinar somos nós. Quem tem que ensinar os filhos? Quem tem que ensinar, quem tem que lapidar essas flechas, não são os avós, não são os tios, não são os primos. Quem tem que lapidar são os pais, porque eles que conhecem o caráter, eles que conhecem o dia a dia desses filhos, são eles que vão lapidar. Aí uma coisa que eu achei interessante também, o tamanho ideal, né? Então o tamanho ideal, quer dizer, eu sei até onde eu consigo ensinar os meus filhos, eu sei até onde eu consigo orientar os meus filhos para que eles não possam enveredar para outros caminhos. Então o ano de 2025 é um ano que você precisa sentar com teus filhos, ter um bom relacionamento, lapidá-los, sabe, de você ter a sua linguagem. O que acontece hoje é que tem muitos pais, por não estarem próximos dos seus filhos, outros estão ensinando e depois você fica naquele conflito. Eu não sei porque esse menino está rebelde, eu não sei porque essa menina não me atende, eu não sei porque esse menino parece que ele não saiu, né, de mim, parece que ele não tem as minhas mesmas características. Não, é o que está faltando, é uma lapidação. E quando eu digo lapidar, queridos, é uma lapidação com amor. Muitos pais que cuidam dos seus filhos, que tratam eles com amor, com seriedade, eles têm muito mais capacidade de fazer o que? De se aproximar. Não adianta querer você ser, porque meu pai era assim. Queridos, se eu fosse ensinar, se eu fosse lapidar essas duas flechas que o Senhor me deu, Tiago e Felipe, como meu pai no passado tentou lapidar os meus irmãos mais velhos, o que seria deles hoje? Eu disse, não, eu preciso pedir de Deus essa graça, porque eu não tinha um exemplo como um pai que eu pudesse olhar. Meu pai, perdi ele muito cedo, tinha o que, meus 3 anos para 4 anos, então eu tive que pedir de Deus graça para que eu pudesse, na verdade, o exemplo que eu tinha de uma mãe tremenda, uma mãe maravilhosa, que ensinou para os 10 filhos o que tinha de ser ensinado, né? A base cristã, a questão do caráter, a questão de obediência, a questão do respeito. Lógico, no meio do caminho, alguns enveredaram para um caminho que não quiseram seguir aquilo que ela ensinou, mas ela ensinou para cada um de nós. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é preciso que nós venhamos ter o quê? De ter essa aproximação dos nossos filhos. Você que tem filhas, então, que você possa, né, ensinar os teus filhos para que eles possam cada dia mais
ter o que? Tua característica. Então, se eu tivesse seguido os conselhos de ensinar os meus filhos, eu não teria hoje 2 filhos maravilhosos que casaram com 2 mulheres maravilhosas. Eu tenho certeza que os meus netos, netas, né, serão também maravilhosos. E eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus, Ele vai fazer com que cada um de nós venha fazer o quê? Que cada um de nós possamos cumprir com a nossa missão. Então, desde já eu quero aqui agradecer, né, a presença aqui da nossa irmã Vângela, que está lá no Zumbi dos Palmares, nossa irmã Jennifer também, a minha sobrinha está lá no São Lázaro assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E para nós concluirmos aqui, também, pastor Davi, mandar abraço, né, para o pastor Anderson da Paz, para a pastora Rosária, que entrou no Facebook, glória a a Deus. Irlei Bentes, né, lá do Zumbi, e a pastora Maria Melo também mandaram Deus, mensagem que benção. pelo Facebook. Pastora Maria Melo, é a esposa do pastor Edilson? Isso. Eita! Pastora Rosário, Deus abençoe. Pastor Anderson e a Irlei, lá do Zumbi. Um abração para o povo da área 100, Morro da Liberdade. Um abração para o povo aí do Zumbi, né? Era área 62, depois desmembramos, ficou a área 118 aí com o pastor Raimundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ficamos muito felizes, né, por vocês estarem aqui compartilhando conosco. E dizer que, voltando, que você chegou aqui agora, foi a palavra que Deus pôs no meu coração de nós compartilharmos que este ano de 2025 é um ano que promete muito da parte de Deus, mas é um ano que nós vamos ter muitas situações de batalhas. E é por isso que o Senhor pôs no meu coração de nós trazermos aqui que é o ano de lapidar. Lapidar o que? As flechas. As flechas que somos nós, que são os nossos filhos e que são também nós. Nós somos filhos também. Então o Senhor, Ele vai nos lapidar para quê? Para nós sermos lançados no alvo certo. Então, dando continuidade aqui, uma coisa que Deus também colocou no meu coração tremendo. As flechas, elas precisam ser específicas. Uma flecha não pode ser usada para qualquer situação. Existem flechas que são usadas na terra, para animais terrestres. Existem flechas que são usadas para animais, no caso, como as aves no céu. E eu achei tremendo. Sabe o que eu achei tremendo? Existem flechas que elas são específicas para ser usadas na água. Como assim? Aquelas flechas, como você vê, aqueles índios flechando peixes, você prestou atenção que as flechas elas não afundam, porque ela é feita de um material específico. Ela é feita de um bambu chamado taquaral. Nunca tinha ouvido falar nisso. É um tipo de bambu que ele não afunda. Ele acerta o peixe e ele faz com que ele ajuda, de certa forma, a trazer o peixe para a superfície. Eu sei, meu Deus, como o Senhor é tremendo, né? Então, cada flecha tem a sua missão. Existe uma flecha específica, né, para aquele caçador que vai, quem sabe, matar uma cutia, um javali, né? Existe uma flecha específica para aquele que vai acertar um pássaro, né, no ar, ou então na água. Olha que coisa tremenda. Então Deus, ele é um Deus maravilhoso. Então existe flecha para cada situação. Então você que conhece teu filho, você sabe. Não adianta você, porque eu tenho aqui 4 filhos, eu vou usar a mesma lapidação com esse daqui. Não, cada um. Eu tenho certeza que você sabe que tem um filho seu que é mais extrovertido, tem outro que já é mais, né, na dele, pacato, não gosta muito de brincadeira. Então você tem que saber lidar com cada um deles para que você possa trazer, olha, preste bem atenção, aprenda isso. Cada vez que você puxar a flecha, para onde ela vai? Para cá, teu coração. Puxe essa flecha para você, não deixe para outros. Você nunca vai pegar um arco e fazer isso aqui, para outro, não. Você tem que puxar ela para cá, no máximo até aqui. Quando você lançar, e olha, aí outra coisa que eu aprendi, já estou terminando. As flechas têm 3 coisas importantes. Aprenda isso aí. Eu achei tremendo. 3 coisas importantes que toda flecha precisa. Primeiro, as artes eram feitas de uma espécie de bambu chamado taguaral. Ponto. Segundo, as flechas, elas precisavam ter penas de aves. Eu fiquei olhando, eu falei, realmente toda flecha
fiquei pensando, mas será que essas penas eram só para enfeitar? Só para embelezar? Não. As penas, elas dão, sabe o que? Estabilidade, uma aerodinâmica, para ela não ter variações. Eu falei assim, meu Deus, tremendo, né? Então as penas eram para penas de aves. Eles colocavam para que elas pudessem não ficar, sabe, desviando do alvo. E a outra coisa, a terceira coisa, que toda a flecha tem que ter. As pontas eram feitas de pedras lapidadas, ó, de novo, né? As pedras elas eram lapidadas ou esporão de peixe. Mas esporão, para quem é do norte, do sul também, mas do norte principalmente, eu fiquei lembrando daqueles, quando a gente ia pescar lá no Caribe da Base, a gente pegava aqueles peixes chamados de bacu, que eles têm assim um esporão bem grande no lado. Então com aquele esporão também eles utilizavam para colocar nas flechas. Então, queridos, o ensinamento que Deus pôs no meu coração, então, só recapitulando aqui com você, primeiro, precisamos trazer as flechas. E quem são essas flechas? Nossos filhos, para próximo de nós. Segundo, nós precisamos fortalecer esses relacionamentos. 2025, aqueles que fortalecerem os seus relacionamentos com seus filhos, são esses que vão ter vitória. Terceiro, as flechas precisam ser escolhidas. Esse ser escolhido aqui é a forma como você, não é o governo, não é ninguém externo que vai, sabe, lapidar essas flechas. É você, através do que? Da palavra de Deus. Quarto, não diz que o tamanho tem que ser o tamanho ideal. Não adianta você querer ultrapassar. Cada flecha tem que ter um tamanho certo. Não adianta. E quando você colocar na sua aljava, eu tenho que ter quantas? Deus me deu duas. Deus me deu duas flechas que nós precisamos lapidar elas. E aonde? Para que elas pudessem acertar o alvo. Sabe quem é o alvo? Jesus. Se tem uma coisa que você precisa colocar no teu coração, eu preciso lapidar essas flechas e lançá-las. O ano de 2025 é o ano que o Senhor vai nos lapidar, é o ano que o Senhor vai nos lançar no alvo certo. E esse alvo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero concluir e ler duas passagens que Deus colocou no meu coração. Uma está em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, versículo 5 e 6. E depois Lucas. Não diz assim, Malaquias capítulo 4, do versículo 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso aqui era uma profecia do Antigo Testamento. E ela se cumpriu aonde? Se cumpriu no Novo Testamento, aqui quando o anjo do Senhor falou com Zacarias a respeito de seu filho. Lucas capítulo 1, do versículo 13 até o versículo de número 17, nos diz assim: e terás prazer, 13, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Como é bom, né, queridos? Você ouvir uma palavra assim, o próprio Deus falando através de um anjo, que o teu filho, né, vai ser uma flecha na mão dele, que o teu filho vai ser lançado, que o teu filho já tem uma promessa de Deus, o nome dele vai ser João, quer dizer, o Senhor, ele preparou tudo. Então eu tenho certeza que o Senhor te preparou, que o Senhor está te lapidando. E diz mais aqui ainda, versículo 14: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Versículo 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. Agora isso aqui é tremendo. Olha o que nos diz aqui. E será o quê? Cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Eu declaro essa palavra profética e a palavra de Deus sobre a
tua família, sobre a tua casa. Olha só que tremendo. Já no ventre de sua mãe, o Senhor disse a Zacarias que João seria cheio. E isso aconteceu. Quando Maria foi visitar Isabel, que ela saudou, que deu a saudação, diz que o menino se mexeu dentro dela e ele foi cheio, porque a mãe foi cheia, ele foi cheio. Eu profetizo que 2025 a tua casa, a tua família, os teus filhos serão cheios do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. E diz mais aqui ainda: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Então, uma profecia do Antigo Testamento se cumpriu aqui na vida, né, de João, porque ele preparou o caminho para o Senhor. E a mensagem de João não foi uma mensagem light, como às vezes nós estamos já querendo se acostumar com isso, né? Uma mensagem que não venha bater muito no nosso ego, no nosso eu. E ele dizia o quê? Raça de víboras. Já pensou? Ele ia dizer assim, raça de surucucu, raça de jiboia, raça de anaconda, raça de pico de jaca. Imagina se ele hoje falasse isso. Mas não disse que aquele povo estava tão sedento, queriam ser lapidados, que não disse que ele disse: João, o que é preciso que a gente venha fazer para servir esse Deus? Converter assim, olha, falou para os soldados: se vocês estão cobrando além do que não devem, então se convertam. Quer dizer, ele começa a tratar com aquelas pessoas. Queridos, eu quero aqui agradecer ao Senhor. Quero finalizar essa palavra e dizer que o Senhor, Ele está Ele está iniciando na vida de cada um de nós uma oportunidade para que nós possamos entender que nós estamos dentro dessa aljava. E cada flecha que Ele tirar da sua aljava e lançar, que nós possamos entender que essas flechas, elas já passaram por uma lapidação, elas passaram por um processo. E cada processo talvez seja difícil de nós aceitarmos, de nós entendermos, mas cada processo é necessário. Cada processo é necessário para quê? Para que nós possamos entender que o ano de 2025 vai ser um ano que vai trazer muitas surpresas da parte de Deus. Quando eu digo surpresa da parte de Deus, bênçãos sem medidas. Mas nós temos um adversário que ele não cansa, ele não sossega, ele não dorme. Ele vai tentar de tudo querer nos impedir. Mas eu tenho certeza que Deus, o Todo-Poderoso, Ele está no comando de tudo. Eu só peço a você, com muita humildade, que você se permita, que você deixe com que o Espírito Santo de Deus, ele venha te lapidar, através da sua palavra, através dos ensinamentos. Se chegar um momento de você ser confrontado com a verdade da palavra de Deus, não se preocupe. É melhor nós sermos confrontados por Deus do que nós sermos, na verdade, jogados no lixo e nós sermos pisados por aqueles que às vezes não têm compaixão de nós. Assim como foi o rei Davi. Quando Davi ele peca diante do Senhor, o Senhor disse: Davi, escolhe qual é a tua punição que tu queres. Tu queres ficar na mão do homem? Tu queres isso ou aquilo? Eu disse: Senhor, eu prefiro ficar nas tuas mãos, porque eu sei que tu és misericordioso. É como diz lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 23, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã. Então, que as misericórdias do Senhor venham estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família. Amém, queridos? Então, desde já eu quero aqui agradecer por todos vocês